Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a carteira Beca, que é esse modelo de carteira com divisória interna. É um modelo bem prático, fácil de fazer. Ela é feita em peça inteira, daquele modelo que vocês adoram, e eu vou mostrar todo o passo a passo nessa videoaula. Então eu espero muito que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo, qual cor você pretende fazer a sua, e fica aqui comigo para você aprender todo o passo a passo. Então vamos começar nossa videoaula de hoje. E para fazer essa carteira, eu vou utilizar 180 gramas de fio náutico de polipropileno de 2,5 milímetros na cor palha. É a primeira vez que eu estou usando esse fio tão fino, então eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link da loja onde eu comprei esse fio. Também vou utilizar a agulha 3,5, isqueiro, tesoura, fita métrica, alguns marcadores e 2 botões de imã de 14 milímetros. Então, começo fazendo esse nó inicial e a partir dele eu vou fazer um total de 41 correntes. Pronto, terminei as 41 correntes. Agora eu vou tirar a medida. Então, essa corrente inicial vai ficar com 26 centímetros. Agora, a gente vai trabalhar na parte de trás dessa corrente, ó. Então, essa é a parte da frente. A gente vira e vai trabalhar nessas alcinhas que ficam atrás da corrente. Então, a gente pula a primeira alcinha, vai na segunda e começa a fazer o primeiro ponto baixo. Na sequência, eu continuo fazendo pontos baixos, trabalhando em cada uma dessas alcinhas que ficam atrás da corrente. Um total de 40 pontos baixos. Pronto, cheguei no final dessa primeira carreira, então eu fiz 40 pontos baixos. Chegando nesse final, eu faço uma corrente, viro a peça e continuo fazendo pontos baixos, trabalhando em cada um desses pontos de base. Essa é a segunda carreira que eu tô começando agora e eu vou fazer um total de 15 carreiras seguindo esse mesmo padrão. São 40 pontos baixos em cada uma das carreiras seguintes. Finalizei as 15 carreiras, agora eu vou tirar a medida. Então, essa primeira parte vai ficar com 27 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Pronto, nesse final da carreira eu faço uma corrente, viro a peça e agora eu vou trabalhar passando a agulha pelo meio do ponto de base, pegando apenas a perninha de fora do ponto, igual eu tô mostrando para vocês no vídeo, dessa forma. Apenas nos 6 primeiros pontos eu vou fazer dessa forma. Então, começo, vou no primeiro ponto, fazendo ponto baixíssimo, passando a agulha pelo meio do ponto de base e dou início a essa carreira com esses 6 pontos baixíssimos. Pronto, finalizei esses primeiros 6 pontos baixíssimos. Agora, na sequência, eu vou começar a fazer pontos baixos. Então, eu vou no ponto seguinte e já começo fazendo ponto baixo normal. Eu vou fazer um total de 28 pontos baixos. Nos 6 últimos pontos dessa carreira, a gente não trabalha, tá? Vai ser a parte da lateral da nossa bolsa. Então, eu faço apenas 28 pontos baixos e vai sobrar 6 pontos no final da carreira. E pronto, finalizei os 28 pontos. Agora a gente só vai trabalhar nesse meio. Nas laterais a gente não trabalha, que a gente vai usar ela depois para fazer a costura. Então, aí chegando no final dessa carreira, faz uma corrente, vira a peça e a gente dá continuidade fazendo pontos baixos. Sempre trabalhando a partir de agora com esses 28 pontos, que é dessa parte do meio da peça.
Essa parte que a gente começou a trabalhar agora é a parte do fundo da nossa bolsa. Então, eu vou fazer 6 carreiras e volto para fazer a segunda parte com vocês. Então, são 6 carreiras só em pontos baixos, trabalhando 28 pontos em cada uma das carreiras. Pronto, finalizei as 6 carreiras com os 28 pontos de base. Essas 6 carreiras vai casar com esses 6 pontos que a gente deixou em cada um desses lados, tá? Então, essa parte do fundo da nossa bolsa, depois a gente vai fazer uma costura juntando as 6 carreiras com essas laterais. E essa lateral, ela ficou com 4 centímetros de largura. Então, pega a agulha, vai nessa última laçada. Nessa carreira seguinte, que é a sétima carreira, a gente vai trabalhar passando a agulha pelo meio do ponto de base. Dessa forma que eu tô mostrando para vocês. Da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então, a gente vai passando a agulha pelo meio do ponto de base e fazendo pontos baixos, tá? Dessa vez a gente não vai fazer pontos baixíssimos. A gente vai fazer pontos baixos. Só que trabalhando, pegando apenas a alcinha de fora do ponto de base. E aí vai fazendo pontos baixos até o final da carreira, trabalhando dessa forma, passando a agulha pelo meio do ponto de base, apenas nessa primeira carreira. Eu vou contar como se essa fosse a primeira carreira, das carreiras que a gente vai fazer a seguir. Então, a gente fez 6 carreiras ali no fundo, finalizei o fundo, agora eu tô começando a subir a parte de trás da nossa bolsa, tá? Então, eu vou contar como essa sendo a primeira carreira da parte de trás da peça. Pronto, cheguei no final dessa primeira carreira, ó, ela vai ficar assim. Então, faz uma corrente nesse final, a gente vira a peça. E a partir dessa segunda carreira, eu trabalho ponto baixo normal, pegando as duas perninhas do ponto de base. E aí eu vou subindo também carreiras em pontos baixos e vou fazer um total de 28 carreiras só em pontos baixos, tá? Apenas nesse início é que a gente trabalhou pegando apenas uma das perninhas de ponto de base, mas a partir de agora a gente faz ponto baixo normal. E eu vou fazer um total de 28 carreiras. Pronto, ó, finalizei as 28 carreiras. Nessa parte do meio, que é a parte do fundo, tem 6 carreiras. Nessa parte maior, são 15 carreiras. Agora eu vou tirar a medida dessas últimas carreiras que nós fizemos agora. Então, essas últimas 28 carreiras têm 18 centímetros. E o total dessa peça é de 32 centímetros de altura. Então, agora eu vou fazer o acabamento. Então, corto a ponta do fio, puxo a ponta desse fio por dentro dessa última laçada, aperto bem, depois eu vou escondendo o fio por dentro dos pontos, corto e queimo a ponta. Faço esse mesmo processo nessa ponta inicial. Pronto, agora a gente vai trabalhar no bolso interno, ó. Essa parte que tá com aquela marcação, onde a gente trabalhou pegando apenas uma das alcinhas de ponto da parte do fundo da peça, ela vai ficar pelo lado de fora da nossa carteira. E a parte de dentro, ela fica sem nenhuma marcação. Eu vou fazer o bolso justamente, ó, bem próximo dessa marcação, igual eu tô mostrando para vocês, nessas alcinhas, ó, do ponto de base. Então, a parte que tem a marcação é a parte de fora da peça e a parte sem marcação é a parte interna. Então, venho nessa parte interna, ó, vou trabalhar nessas alcinhas do ponto de base, vou passando a agulha na primeira alcinha, igual eu tô mostrando para vocês,
puxo o fio e depois eu vou subir 2 correntes. Então, subo essas 2 correntes iniciais e na sequência, nas alcinhas seguintes, eu vou fazer ponto baixo. Então, eu vou na segunda alcinha, ó, passo a agulha, faço o primeiro ponto baixo. E aí eu dou continuidade fazendo pontos baixos, trabalhando em cada uma dessas alcinhas de base. São 28 alcinhas que tem nessa base, já que a gente trabalhou no corpo da bolsa 28 pontos de base. Então a gente vai fazer 28 pontos para subir essa divisória da nossa carteira. E pronto, gente, eu terminei essa primeira carreira da nossa divisória. Como eu falei, eu fiz 28 pontos. Então, chegando nesse final, a gente faz uma corrente, vira a peça e eu vou continuar fazendo pontos baixos, tá? Trabalhando em 28 pontos baixos. Essa é a segunda carreira. Eu vou fazer um total de 15 carreiras com 28 pontos em cada uma delas. Finalizei a divisória da nossa carteira, então ela ficou dessa forma. Agora eu vou tirar a medida da altura dessa divisória. Essa divisória ficou com 9,5 cm de altura. E agora eu vou preparar a peça para fazer a costura das laterais. Ela vai ser costurada dessa forma, uma lateral e a outra. Você já conhece esse modelo, já tem aula aqui no canal com um modelo de bolsa nesse estilo. Vou deixar o link aqui embaixo também. E antes de dar início à costura, a gente vai fazer o acabamento. Então, corta esse fio, pega a ponta desse fio e passa por dentro dessa última laçada, puxa. Depois a gente vai escondendo a ponta do fio por dentro dos pontos. Depois corta a ponta e queima. E agora a gente vai começar a fazer a costura, então pega alguns marcadores pra gente poder prender essas laterais. Então a gente vai casar os 6 pontos da lateral com as 6 carreiras que a gente fez no fundo, tá? Então coloca o marcador na última carreira e no último ponto da lateral. Elas vão casar uma com a outra. Aí prendo esse marcador de um lado, do outro lado eu faço a mesma coisa. Pronto, agora a gente alinha as laterais. Essa parte da divisória, ela vai ficar presa na costura da lateral, ó, dessa forma, tá? Então, a gente costura essa parte tudo junto, tanto a lateral quanto a divisória da nossa carteira.
E aí eu vou começar a costura por esse fundo onde eu coloquei a agulha, então pego o restante do fio pra gente poder dar início à costura. A costura ela vai ser feita com pontos baixíssimos. Então pega esse fio, vai lá no início onde eu coloquei a agulha, puxa, e aí puxa uma laçada, e aí eu já vou fazendo a costura, ó. Só pontos baixíssimos. Eu vou trabalhando em cada uma dessas carreiras do fundo. São 6 carreiras nesse fundo. Como eu falei anteriormente, a gente vai casar as carreiras do fundo com os pontos que a gente deixou ali naquela lateral. São 6 pontos também. Pronto, finalizei a costura do fundo. Aí eu já tiro esse marcador. E agora a gente vai dar início à costura da lateral, onde a gente vai prender também o bolso interno. Então, alinha bem, fica tudo bem alinhado quando a gente fazer essa costura. Já coloco o marcador nessa parte de cima, juntando as 3 peças, dessa forma que eu tô mostrando para vocês. E a gente prende essa lateral antes de dar início à costura. Depois a gente continua fazendo pontos baixíssimos, como eu falei, a costura é toda feita em pontos baixíssimos. E aí você vai casando uma ponta com a outra, ó. Dessa forma, passando a agulha de um lado para o outro, fazendo só pontos baixíssimos. O detalhe do ponto baixíssimo, ele vai ficar pela parte de fora da peça. Então, por isso que eu comecei por esse lado do fundo da bolsa. Então, faz essa costura. Não esquece de passar a agulha também pela parte do bolso interno, tá? As 3 peças têm que ficar presas aí nesses pontos. Terminei a costura dessa parte mais grossa, que foi a junção com o bolso interno. Aí eu dou continuidade fazendo pontos baixíssimos também nessa parte da tampa. Essa lateral da tampa eu só trabalho fazendo pontos baixíssimos. E na parte de cima eu vou trabalhar fazendo pontos baixos. Essa é a lateral da tampa, como eu falei, só pontos baixíssimos nessa lateral, até a gente chegar ali na outra ponta de cima. Cheguei nessa ponta, finalizei com o último ponto baixíssimo da lateral da tampa, e essa é a parte de cima da nossa tampa. Então, nessa parte de cima, eu vou trabalhar fazendo pontos baixos, tá? Então, são 28 pontos baixos até a gente chegar lá no final da carreira, onde a gente vai fazer pontos baixíssimos na outra lateral da tampa também, igual a gente acabou de fazer agora. Finalizo o último ponto baixo da parte de cima da tampa. E aí eu parto para a lateral. Antes disso, eu vou alinhar, tá? Essa lateral colocando um marcador, da mesma forma que a gente fez lá do outro lado. Então, alinha bem. Lembra de pregar também
esse bolso interno e alinha com o outro lado, tá na mesma direção que a gente finalizou a costura lá do outro lado. Então, alinha, e aí a gente já vai dar continuidade na costura da lateral. E aí eu volto para essa parte da tampa, onde eu tinha parado, a última carreira de pontos baixos da parte de cima. E agora eu dou início à lateral. Nessa lateral é só pontos baixíssimos, até a gente chegar lá na ponta onde está o marcador e começar a costura da lateral da bolsa. E aí o mesmo processo que a gente fez do outro lado, é só pontos baixíssimos. E aí lembra, ó, de prender, tá? A parte da divisória também nessa costura. Então ela tem que ficar presa no meio entre uma lateral e outra. E aí você vai passando a agulha de um lado para o outro e fechando essa parte. E pronto, cheguei no final da costura, ó. Então, costurei toda a lateral, a parte do fundo, da mesma forma que a gente fez do outro lado da peça. Só pontos baixíssimos. E aí a peça vai ficar assim, ó. Eu vou dobrar essa parte do meio, onde tá o bolso interno. E agora a gente vai fazer o acabamento. Então, corta esse fio, passa a ponta do fio por dentro dessa última laçada. Depois a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos, corta a ponta e queima. E a carteira está quase pronta. Então, esse é o bolso interno. Ela ficou estruturada, mesmo trabalhando com esse fio de 2,5 milímetros. Eu gostei do resultado. Deixar aqui embaixo também o link das outras aulas, onde eu ensinei a fazer modelos parecidos com esse. Agora a gente vai para a última parte, que é costurar os botões. Eu vou usar dois botões de 14 milímetros, fio de nylon 0,30, agulha de costura normal. Então, esses são os dois botões de imã. Ele tem essas aberturas para a gente costurar. Eu vou costurar um em cada ponta para finalizar a nossa peça. E esse é o resultado final da nossa carteira Beca com divisória. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você quiser colocar uma alça de mão, é só usar uma argola mosquetão, colocar na lateral e colocar uma alça de mão, pode ser de couro ou até mesmo de crochê. Ela fica bacana também com essa alça de mão. Essa peça eu fiz com o intuito de ser uma carteira, mas também pode ser usada como uma bolsa. Você pode colocar uma alça maior, caso queira, e usar ela como uma bolsa mesmo. Eu gostei bastante do resultado, também gostei de trabalhar com esse fio mais fininho. Foi a primeira vez que eu trabalhei com esse tipo de fio, gostei bastante do resultado. E sim, esse modelo também pode ser feito de barbante, fio de malha, outro fio da sua preferência, para que fique do mesmo tamanho. É só seguir as medidas que eu passei no vídeo, que também vai dar certo. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aqui embaixo seu comentário falando o que você achou dessa aula. Se ficou com qualquer dúvida também, comenta aqui embaixo e compartilha também esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. Então, nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!